Graça e paz. Amém? Quero nesta noite compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração. Não preparei, confesso a vocês, não consegui preparar uma palavra. Essa noite é uma noite que eu posso dizer que eu sei como apenas vai começar, mas eu não sei como vai ser finalizado. Amém? Esse final de semana foi um final de semana que nós estivemos muito corrido devido a alguns compromissos, mas o tempo que eu tive disponível eu me dediquei orando e adorando a Deus. E eu não consegui me deter muito em montar algo mais objetivo. Mas, até comentei com a Fran, vindo para cá, Deus sabe de todas as coisas e eu já coloquei diante de Deus tudo que será dito aqui. Amém? Você está aberto para receber? Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com você um texto que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 26 e versículo 16. Segundo livro de Crônicas, 26 e verso 16. Quem achou, diga amém. Quem amém, diga achou. Achou? Então vamos ler. Diz assim o texto. Eu vou ler na versão que está projetado. Mas, quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou, de modo que se corrompeu, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Vou ler novamente a parte A desse versículo, primeira parte. Mas, quando ele se havia tornado poderoso, repita comigo, poderoso, o seu coração se exaltou, de modo que se corrompeu. Repita, se corrompeu. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu quero aqui, Senhor, colocar a minha vida diante de Ti, em primeiro lugar, ó Pai. Só o Senhor e eu sabemos, ó Pai, o quanto eu não tenho, ó Pai, aqui condições humanas para trazer algo que possa edificar a sua igreja, Senhor. Mas eu me coloco aqui, ó Pai, como um canal, como um servo, ó Deus, disposto a ser usado, Senhor. Eu estou aqui disponível, ó Pai, assim como eu tenho orado, Senhor, que o Senhor possa nesta noite usar os meus lábios para falar com a tua igreja, Senhor. Tire, ó Deus, tudo aquilo que é de mim, ó Pai, e que não é do Senhor, e que o Senhor também possa falar ao meu coração, ó Pai, me trazer lembranças a respeito daquilo que precisa ser dito, ó Pai, que eu possa seguir uma linha, ó Pai, de raciocínio, com clareza, para que a tua igreja, cada irmão, cada família aqui representado, Senhor, possa ser realmente edificada. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder. Ó Pai, eu faço uso disso neste momento, ó Pai, para declarar que esta mensagem, ó Pai, será uma bênção para louvor, para glorificar o teu nome, Senhor. Eu quero também colocar este ambiente diante de Ti mais uma vez, ó Pai, assim como o Senhor tem operado, ó Pai, neste lugar, que o Senhor possa continuar, ó Pai, que não haja resistência em nossos corações, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, manter anjos aqui guerreando a nosso favor, ó Pai, que os céus estejam abertos sobre nós nesta noite. O Senhor tem liberdade sobre este lugar, em o nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Irmãos, este texto que nós lemos, ele retrata a vida do rei Uzias, que foi um rei que, assim como vários outros, teve o seu reinado fortalecido por Deus. A Bíblia diz, se você retroceder ao versículo 16, que o rei Uzias, ele recebeu condições militares invejáveis. Ele tinha um exército forte à sua disposição, tanto em relação a soldado, a número de pessoas e pessoas capacitadas, mas a Bíblia também diz que ele tinha muitas armas. Ele tinha a seu favor todas as condições favoráveis para ser um vencedor, porque Deus o capacitou para isso. A Bíblia diz que ele tinha até à sua disposição profissionais que construíam máquinas, que ficavam em cima dos muros, arremessando pedras grandes, a Bíblia diz. Pedras e flechas. Foi um rei muito poderoso. Conquistou muitas coisas. E a história desse rei, até o versículo 15, ele lembra muito a nossa história com Jesus. Ele lembra muito a experiência que você e eu tivemos com Jesus. Porque assim como o rei Uzias, um dia nós recebemos algo do Senhor, como o pastor de César ministrou no nosso primeiro estudo, da primeira quinta-feira desse mês, a respeito da salvação, do momento em que houve em nós um arrependimento, no momento em que o Espírito Santo habitou em nós, e de lá para cá Deus tem feito coisas grandiosas na nossa vida. Analisa a sua vida, irmão. Vamos retroceder eu não sei quantos anos. Eu não sei se é um mês atrás que você teve essa experiência. Eu não sei se você teve essa experiência com Cristo há uma semana atrás, há 10 anos atrás. Mas eu começo a analisar a vida de alguns irmãos aqui, assim como a minha vida, que nós já temos uma caminhada juntos, e eu vejo a mão de Deus na vida de cada um de vocês, que eu conheço. Mas a Bíblia diz que esse rei, quando ele se fortaleceu, o coração dele se corrompeu. O nosso desafio, irmãos, eu vou nesta noite enfatizar muito isso. O nosso desafio não é, há um tempo atrás, ter aceitado a proposta do Evangelho para as nossas vidas. O nosso desafio é manter a presença do Senhor na nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou e nós nos voltamos contra Ele. Isso é muito comum, irmãos. Muitas vezes, no momento em que nós fomos, ou somos, ou seremos fortalecidos pelo Senhor, é muito comum um homem colocar nele mesmo as suas forças. É muito comum um homem se desviar do Senhor. Nós corremos um grande risco quando nós começamos a crescer. Nós esquecemos da proposta inicial do Evangelho, que é relacionamento com o Senhor, que é a presença do Senhor. É um momento que nós temos que buscar, em primeiro lugar, irmãos, a presença do Senhor.
buscar um exercício na nossa vida de exaltação do Senhor. É o momento que nós temos que colocar essa ideia no coração dos nossos filhos. Quem aqui é pai? Amém. Nós temos, irmãos, que colocar no coração dos nossos filhos essa verdade. Olha, você está crescendo, mas valoriza, mas agradeça a Deus, glorifica ao Senhor. Nós temos que confrontar os nossos filhos, independente da idade que eles tenham, principalmente. Se você está assim como eu, as minhas filhas, eu tenho uma filha de 9 e uma de 7 anos. E muitas vezes eu sou chato com elas. Elas dançam aqui na igreja. A Vitória, aliás, ela dança aqui na igreja. É muito bonito. Eu elogio ela, filha. O papai ficou muito feliz que você está dançando na igreja. Mas você está dançando para quem? Eu pergunto isso para ela. Eu não aceito, por exemplo, que ela compete com outra pessoa. Filha, faça o seu melhor para Deus. Dance para Deus. As pessoas, elas estão te olhando, você tem que ministrar sobre as pessoas. Mas coloque o seu coração no Senhor. Irmãos, é muito comum quando nós chegamos em posições maiores, tanto acerca do que temos ou do que somos, é nesse momento que nós muitas vezes nos desviamos do Senhor. É muito comum, por exemplo, um músico, ele vem para a igreja, ele aprende, ele se envolve, ele faz aula. Eu já vi muitos músicos tocando e cantando no meio secular. Pessoas que no altar exaltam o nome do Senhor. E a mesma boca vai lá e profere contra outros deuses, em ambientes que não é um ambiente santo. Desculpe, irmãos, é o Isaac que está falando. Mas nós não podemos misturar, porque quando Deus capacitou, porque quando Deus deu um talento, foi para usar, para exaltar Ele, para ministrar sobre pessoas. Nós não podemos desviar. Ah não, mas é minha profissão. Amém, glória a Deus. Eu não quero aqui interferir na profissão. Mas, desde que a minha profissão não faça com que eu ande em um caminho profano. Nós nunca podemos, irmãos, esquecer de que nós necessitamos da presença, da glória do Senhor sobre as nossas vidas. E nós estamos vivendo em um meio, nós somos contemporâneos de uma sociedade que tem afastado as pessoas. As pessoas crescem, são usadas por Deus, mas em algum momento o seu coração se afasta. A maioria das pessoas que quebram alianças, sabem em que momentos elas quebram alianças? Quando elas crescem. Quando elas adquirem do Senhor capacidade, poder. Esse rei, ele foi muito poderoso. Mas a Bíblia diz, se nós continuarmos lendo, que em meio a uma correção do Senhor, a testa dele ficou leprosa. E ele morreu leproso. Porque o coração dele se corrompeu. Em Daniel 7, se eu não me engano, relata a história do rei Nabucodonosor. Um rei que ele ele se esqueceu de um detalhe na vida dele, de glorificar ao Senhor. E quando ele fez isso, ele durante 7 anos, Deus fez com que ele vivesse como um animal, não para humilhá-lo, não para fazê-lo sofrer, não foi isso, mas foi para que no momento em que ele voltasse em si, ele voltasse novamente. Deus é o Senhor.
Quando Deus, irmãos, aplica uma correção na nossa vida acerca do caminho que nós estamos trilhando, o único desejo do Senhor é: eu preciso que você simplesmente me exalte. Eu me importo com você. É com você alinhado ao seu propósito. Eu não quero dizer aqui que você não deve crescer, ou que o crescimento pode fazer com que você corrompa. Eu estou dizendo que você precisa tomar essa vacina contra essa soberba que bate na nossa porta quando nós crescemos. Essa vacina é um joelho dobrado na presença do Senhor. Essa vacina é você mortificar a sua carne. É você dizer para você mesmo: olha, Isaac, você está onde você está porque Deus te capacitou. Não esqueça disso. Não esqueça do que o Senhor fez através de pessoas em prol da sua vida. Nós não podemos esquecer. Eu sempre uso esse exemplo, talvez aqui eu já contei isso para alguns, mas há um tempo atrás, já há alguns anos, ouvindo uma ministração sobre essa soberba, essa questão do ser, o ministrante usou um exemplo de um cavalo arriado. E ele disse assim: imagine que na sua frente tem um cavalo arriado, ou um cavalo pronto para ser montado, com a rédea e tudo mais. E você então aceita a Jesus, e você, estando em frente a esse cavalo, você vai começar então a tentar subir nesse cavalo. E você vai tentar daqui, e você vai tentar dali, e você vai continuar orando, agindo para que você possa subir. Só que muitas vezes você não vai conseguir subir. Ou muitas vezes o diabo ele vai resistir para que você não suba, para que você fique, para que você não prospere, para que você não rompa no seu ministério. Mas quando ele vê que você realmente é uma pessoa que tem foco, ou que é uma pessoa obstinada, ele vai te dar um empurrão. Ele vai te dar o que nós chamamos lá em Minas de pezinho. E ele vai te dar uma ajuda, e você vai colocar o pé como se fosse um estribo. Só que aí ele vai te dar um supapo. Você vai subir, só que você vai cair lá do outro lado. Porque o importante é você não ficar em cima do cavalo. Se você vai ficar do lado de cá sem subir, ou se você vai ficar do lado de lá esborrachado no chão, para ele não tem diferença. E muitas pessoas, irmãos, eu nessa pequena jornada com o Senhor, eu já vi muitos irmãos se perderem, e é no momento que cresce. Muitos irmãos prosperarem e se perderam. E hoje, essas pessoas, infelizmente, estão no mundo, não estão servindo a Deus. Quando Deus abençoou, quando Deus fez prosperar, o intuito do Senhor era: olha, eu quero acrescentar, eu vim para salvar, eu vim para restaurar a vida espiritual, mas a salvação, ela também traz consigo várias bênçãos que nos acompanham, que vêm até nós. Isso é muito comum. Nós temos a nossa vida restaurada, isso é comum. Só que o que nós não podemos aceitar é que essas coisas roubem o espaço de Deus no nosso coração. Quando Deus nos faz crescer, Ele nos coloca em posições aonde nós podemos fazer coisas ou tocar em pessoas que, se nós estivéssemos na posição anterior, nós não conseguiríamos.
Então Deus tira você daqui, faz favor, Tiago. Deus, ele tira você dessa posição e vai te colocar aqui. Tiago, olha, eu vi em você um coração contrito, confesso. Então, pode sentar. Eu vou te colocar aqui, nessa posição. Eu estou te abençoando, Tiago. Só que aqui, Tiago, você vai ter contato com essa pessoa aqui. Você vai ter contato ou condições, uma estrutura de fazer algo, porque aqui você tem condições. Lá, você não tinha condições. Por exemplo, José. Em que momento Deus começou a usar a vida dele? Quando ele estava lá no buraco? Quando ele estava sendo vendido? Quando ele estava sendo carregado por mercadores? Quando ele estava preso? Não, quando ele cresceu. Quando ele chega na posição de governador, a Bíblia diz: quem colocou José lá? Quem colocou José lá? Tinha um propósito? José, como governador, ele conseguia fazer algo que lá na casa do pai dele ou em qualquer outra situação, ele não conseguiria. Concorda comigo? E se o coração de José tivesse corrompido? Ele teria feito alguma coisa? E se José, em algum momento, tivesse colocado o seu ego significa eu. O eu dele, olha, eu me coloquei aqui. É muito fácil, irmãos, esquecer. Ele não teria feito. O propósito não teria sido atingido. É muito comum. No momento em que nós crescemos, nós esquecemos. Quantas pessoas. Eu vejo pastores como Jorge Linhares, e para mim é uma referência. Os pastores sempre falaram dele para mim, e eu sempre procurei acompanhá-lo. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração dele, que a pastora me enviou, e ele estava contando um pouco da história dele lá atrás. Ô Tiago, por favor, pode voltar, obrigado. E ele estava contando como ele começou, a igreja que ele assumiu, a maneira como ele assumiu, o preço que ele pagou. E se em algum momento esse homem tivesse corrompido? Hoje, ele estava contando que vários e vários jogadores de futebol ficam insistindo com ele para que ele faça uma visita na casa dele, para fazer uma oração, e ele não consegue tempo na agenda. Ele falou que em uma semana ele pregou em 4 continentes, alguma coisa nesse aspecto. Em uma semana. Quem está fazendo isso, irmãos? É porque ele é bonito? É porque ele tem uma estatura adequada? É porque ele tem uma formação? É porque ele tem um intelecto? É porque ele tem um dinheiro? Não. Porque ele colocou o coração dele no lugar correto. Foi isso. Tem uma canção. Quem canta ela, Fran? Essa canção? Samuel alguma coisa. Não lembro o sobrenome dele. Mas ele diz a respeito do homem que quando ele foi curado, ele faz uma analogia, que aquele homem ele foi curado, que estava ali naquela cama. Jesus fala: olha, você está curado, pega a sua cama e vai. E ele diz que aquela cama representa uma lembrança de onde ele estava quando Jesus encontrou. Talvez aquela cama, a lembrança daquela cama, fosse necessário na vida daquele homem, porque ele iria precisar daquilo em algum momento. O endemoniado gadareno, quando Jesus liberta ele, a Bíblia diz que nem grilhões prendia aquele homem, porque ele era possesso.
por legião de demônios. E Jesus liberta aquele homem de uma maneira milagrosa, instantânea, claro. Aqueles demônios, eles foram para uma manada de porcos, de 2.000 porcos. Criou até um problema entre os porqueiros. E aquele homem, todo bonitinho depois, chega para Jesus e quer entrar no barco com Jesus. Já limpo, liberto, em outra situação. Jesus vira para ele e fala: olha, não, agora deu tudo certo? Foi liberto? Foi curado? Foi restaurado? Está próspero? Cresceu profissionalmente? Então agora você vai voltar e vai falar para as pessoas acerca do que aconteceu com você quando você esteve comigo pela primeira vez. E aquele homem voltou. E ele foi para Decápolis, que significa 10 cidades. E ele foi o primeiro missionário naquelas 10 cidades. E ele provocou naquele lugar um avivamento naquele lugar. E se ele se corrompe? Nós temos exemplos ruins, mas também temos exemplos bons, que se não houvesse um coração correto, não teria sido um exemplo bom. Nós temos que tomar cuidado. O nosso coração, irmãos, ele pode nos enganar. Nós temos que orar: Deus, não permita que eu cresça sem ter um coração preparado para esse crescimento. Deus, trabalha em mim primeiro. Deus, precisa ser de dentro para fora. É um crescimento natural. Eu não estou aqui hoje, irmãos, para ser um terrorista para você. Olha, você vai retroceder, como Nabucodonosor, como esse rei que ficou leproso. Olha, você pode ser penalizado por ter se voltado contra Deus, por ter se corrompido, por ter colocado no seu braço a sua força. Eu não estou dizendo isso para você. Eu estou querendo dizer para você: valorize a presença do Senhor. O que você perde, irmãos, quando você não coloca o seu coração no lugar correto, é a presença do Senhor. É isso que vai te depreciar. É isso que vai trazer dano para mim e para você. Não são as circunstâncias, não é os bens materiais que nós podemos perder, não é o status que nós podemos perder, não é qualquer retrocesso, não é isso. O que nós podemos perder é a presença do Senhor. É isso que está em jogo. A circunstância sempre vai acompanhar a nossa questão espiritual, eu acredito. Mas o que de fato nós perdemos é a presença do Senhor. E isso tem consequências eternas, como tem sido dito aqui de forma bem enfática. Não se esqueça da experiência que você teve com o Senhor. Não esqueça. Aquele gadareno, ele foi uma bênção. Ele provocou, como eu já disse aqui, um avivamento. Mas ele teve o seu coração no Senhor. Analise a vida de todos os homens que cresceram, que conquistaram. Eles tiveram, irmãos, oportunidades de se corromper, porque é uma escolha. É uma escolha. Não adianta nós dizer: olha, eu tenho uma vida com Deus, eu conheço a Bíblia de uma forma, eu tive uma experiência com o Senhor, que é impossível ser tentado acerca desse sentimento. Mentira. Todos nós somos. Todos nós. O que milita contra o Espírito é a carne. Quem aqui tem carne?
É isso que nós temos que ter como desafio. Manter o nosso coração alinhado. Deus, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou deixar um legado, mas tudo isso é para só um propósito: engrandecer o teu nome, exaltar o seu nome, provocar um avivamento, ser usado. Esse é o propósito. E é impressionante, irmãos, parece que quando você deixa de querer alguma coisa e você, não, vou focar no Senhor. Parece que quando você fica ali, um pastor falou um dia que ele estava em um momento de oração e ele ficou impressionado com a maneira como uma irmãzinha estava orando, numa reunião, uma vigília, uma reunião de intercessão. Em um momento o pastor estava orando e tinha uma irmãzinha ajoelhada assim, e ele ouviu a voz, ele ouviu a oração dela de forma audível, e ela dizia assim: ah, Senhor Jesus, larga de ser ruim, insistindo com o Senhor. E parece que enquanto nós ficamos ali, as coisas não acontecem. Aí quando você, também não quero mais não brinco mais, né? Aí, aconteceu. Aí, acontece. Flui. Quem já teve essa experiência aqui? De você ficar em volta de algo e não acontecer. Aí você vai servir a Deus. Vai seguir o seu caminho, vai adorar o Senhor. Vai fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E quando pensa que não, acontece. É assim que acontece. Orando agora a respeito dessa ministração, Deus me fez lembrar, eu acredito que foi o Espírito Santo que me trouxe isso à memória, de quando nós estávamos aqui na empresa, na Gonçalves Dias. E quando eu conheci a Jesus, eu já tinha um projeto. Nós já tínhamos uma empresa aberta. E nessa empresa, nós tínhamos um lugar no fundo da empresa que era para ser um auditório. E nós já tínhamos planos, desenhos, né? Nós já almejávamos isso. Um auditório para que nós pudéssemos dar palestras, cursos. Só que logo quando nós nos convertemos, o Espírito Santo também nos levou a ceder esse espaço que era mais ou menos esse altar. Não era isso, pastor? Mais ou menos esse altar. E nós cedemos esse espaço que era para ser esse auditório para que a igreja pudesse montar, começar o trabalho. Enfim. E o tempo passou e nós também nem falamos mais sobre auditório, sobre ter um auditório. Isso aí para nós ficou pelo caminho. E nós continuamos a empresa, a igreja cresceu, veio para cá, nós também saímos, fomos para outro prédio. E recentemente nós fomos para outro prédio. E nesse prédio hoje, Deus, Ele, para o nosso aprazimento, como a Bíblia diz, né? Ele nos permitiu ir para um lugar que hoje nós temos um espaço para um auditório, que é mais ou menos do tamanho desse salão. Nós não procuramos isso. Em nenhum momento, quando nós estávamos olhando um espaço para a empresa, nós falamos, olha, precisa ter um lugar para nós, isso aí tinha ficado. E nós também, quando estávamos projetando como que ia ser as divisões, nós também não dividimos auditório, só que sobrou o espaço. O que vai fazer aqui? Aí o Espírito Santo fez assim na minha mente. Lembra do auditório? E se eu tivesse buscado isso? E se eu tivesse colocado, irmãos, naquele pequeno espaço que nós tínhamos,
o meu coração. Nós não, é uma linha muito tênue. Eu não preciso desse auditório, até hoje eu não preciso. Recentemente, conversando eu não lembro se foi com um funcionário ou com alguém, um cliente, eu comentei com eles, isso já há algum tempo atrás, olha, ele me falou a respeito de palestra, e ele nem é convertido. Ele falou, olha, Isaac, por que você não dá palestra? E é algo que eu tinha também, nesse momento desse auditório, quando eu não era convertido, é algo que eu também buscava, almejava profissionalmente, como consequência. Eu falei, olha, eu não gosto, eu não me sinto muito bem com palestras. Se você me chamar, eu ainda fiz essa analogia para ele. Eu gosto de pregar. Se você me chamar para pregar, eu prego, é algo que me satisfaz. Eu amo fazer isso. Mas eu não sinto bem palestrar e tudo mais. Faço, glória a Deus por isso. E recentemente, hoje, irmãos, eu estou assim, me limitando. Porque se eu for atender os pedidos, eu teria como, uma vez por mês, estar em algum lugar palestrando. Mas eu não quero isso. E eu sei que o dia que eu colocar o meu coração nisso, não vai acontecer. Ou vai acontecer de forma corrompida. E isso não pode acontecer. Antes de encerrar, eu quero convidar a Francismara. Nós vamos cantar essa canção. Só o refrão, pelo menos. Talvez a letra dessa música vá falar algo com você nessa noite, que eu não falei durante esses 40 minutos. Amém? Podem ficar sentados mesmo. Podem, se for o caso, bater palma, interagir. Fique à vontade. Amém. Bom, esse louvor, eu vou cantar só o refrão mesmo, porque eu não sei se esse louvor é inteiro, mas não é uma apresentação misericórdia, porque eu nem faço parte do louvor. Realmente é um louvor, que fala muito com a gente. Eu acredito que falam também que pode falar com alguém de vocês, mas é lindo mesmo, né? Amém? Amém. Se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a sua mão, desça curas, milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer de onde Deus, perdão, irmãos, não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem num tanque, mas Ele te viu, Ele curou você, mandou caminhar. Cê tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Mas você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Exalte a Ele, dê glórias a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Agora eu quero chamar o pessoal do louvor. Glória a Deus.